Eu me lembro que eu fui fazer minha primeira viagem missionária para a cidade de Cocos, na Bahia. Quem conhece Cocos? Só eu. Oh, obrigado, meu filho. Se tu não conhece, tu vai. Eu acho que entendeu um pouco. Eu fui viajar para a cidade de Cocos, na Bahia. Deus já tinha me tirado do meu trabalho secular e já tinha dito: tu vai pregar a palavra. Olhe para cá. Eu me lembro que eu estava na minha sala trabalhando, a vida correndo normal, tinha minha cadeira, minha posição bonitinho, tudo arrumadinho. E um belo dia pela manhã eu cheguei e Deus disse: aqui hoje é o teu último dia, tu irás fazer a obra. Aleluia. Deus disse para mim. Eu olhei e falei: daqui eu não saio de jeito nenhum, o salário aqui é muito bom. Fiz o meu concurso, passei, estou bem aqui. Vou ter uma aposentadoria boa, vou dar um bom futuro para os meus filhos no futuro, minha esposa, quando tiver esposa. Eu ia fazer história, então geografia. Converti, fui para a igreja presbiteriana, me mandaram para o seminário. Falei: está tudo correndo tão bem. Vou me preocupar em sair daqui para quê? E Deus me disse: hoje é o teu último dia. Vá do lado de fora. Eu saí ao lado de fora e peguei uma folha de abacate nas mãos, eu me lembro. Cheguei num gramado que tinha no fora, peguei uma folha de abacate, amacei aquela folha na mão. E Deus disse: é o teu último dia. Quando eu voltei, me deu uma dor muito grande no braço. Eu entrei num processo contra o Estado e eu perdi tudo. Eu não ganhei uma moeda. Perdi tudo. E Deus me disse: eu disse que eu ia te tirar. O seu tempo ali tinha acabado. E eu ia viajar para a cidade de Cocos. E eu tinha o cartão salário. O Estado dava o cartão para a gente receber. Já cai direto na conta. Antigamente tinha o Benji. E esse Benji mudou as contas todas para o Bradesco e algumas para o Itaú, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu me lembro que Deus me disse: vá na agência, na rua Augusto de Lima, e faça um saque para você viajar. Preste atenção no que eu vou dizer, olha para cá. Eu já tinha ido lá e passado aquele cartão, já tinha tirado tudo que tinha. Não tinha nada ali dentro, não tinha nada naquela conta. Não tinha nada. Escuta. E eu tinha que ir para Cocos, porque Deus me disse: tem uma família em Cocos que vai ser salva através da palavra que eu coloquei na tua boca. Vai em Cocos, Joyce. E eu entrei na agência em Augusto de Lima, coloquei o cartão, digitei a senha e não tinha dinheiro. Tirei o cartão e disse para mim mesmo: isso é coisa da minha mente. Como vai ter dinheiro nessa conta, sendo que eu não uso essa conta, é uma conta salário, ninguém pode depositar nela. Coloquei o cartão no bolso e saí. Quando eu saí da agência, entrou uma moça atrás, no lugar, na agência, aquelas cabines de rua. Quando ela entrou, ela disse: ei, ô moço, você fez o saque aqui e não pegou o dinheiro. Quando eu virei, o dinheiro começou a cair, as cédulas começaram a cair. Ela gritou e me chamou e disse: ei, ô moço, ô jovem, você fez o saque aqui e não pegou o dinheiro está aqui. Quando eu cheguei, a cédula já estava lá na mãozinha para me pegar. Quando eu peguei o dinheiro, saiu um papelzinho no recibo. E no recibo saiu escrito Romanos 9:27. E saiu escrito assim: remanescente. Guarda aí. Remanescente. Preste atenção nisso. Eu peguei o dinheiro, comecei a chorar. Adentrei no ônibus, voltei para casa, fiz a minha mala. E Deus me disse: tu és o remanescente na terra. Irás onde eu te mandar, dirás o que eu te ordenar. Não temerás ao homem, porque serei contigo na terra, para a glória do meu próprio nome. Cheguei na cidade de Cocos, andando cerca de 28 quilômetros de bicicleta, para poder chegar em Ilhazinha, próximo ao Rio Itaguari. O Rio Itaguari é deságua do Rio São Francisco. Ficamos 25 dias em Cocos, comendo melancia pela manhã, aleluia, e à noite comendo qualquer tipo de carne que eu não sei de onde vinha, só sei que eu comia porque a fome estava brava, para a glória de Jeová. E eu me lembro que no último dia que eu estava em Cocos, uma criança de 12 anos correu atrás de uma galinha, e a figura daquela criança ficou na minha mente.
ajuda. A semente não volta vazia, irmão. Se você semear, Deus não vai te desamparar. Se você semear, Deus não vai te deixar. Eu me lembro que eu recebi o meu último orçamento salarial. E quando eu fiz os cálculos, paguei faculdade, paguei tudo, falei, restou ainda. Era jovem na igreja presbiteriana, falei, restou um montante bom. Até ver o que vai dar aí. Na causa da justiça, esse dinheiro dá para me ajudar uns dias. E quando eu calculei o dinheiro e deitei na cama, ainda morando na casa dos meus pais, o Espírito de Deus me disse, levanta, vá na rua Democrata, no número 722, não esqueça o 722, e entregue esse dinheiro para o meu servo, porque ele está esperando. Eu peguei o dinheiro, levantei, fui à rua Democrata, e fui procurando à noite o número 722. E quando eu cheguei no número 722, tinha um senhor sentado nas escadas. E eu disse, quem mora aqui? Ele disse, sou eu. E eu falei com ele, a paz do Senhor. Ele falou, a paz do Senhor. E eu enfiei a mão no bolso e falei, eu não sei porquê, mas Deus mandou te entregar. Ele falou, eu não sei porquê, mas Deus me acordou tem 30 minutos. Ele disse que a provisão viria aqui na minha porta, que Ele estava mandando a providência para mim. Eu quero que você entenda, a semente ela não volta como semente, ela volta como espiga. Você semeia uma semente e volta com um bordão cheio de suprimentos. Eu me lembro que eu cheguei recentemente a uma viagem da Bolívia, há pouco tempo atrás. Eu ainda estava passando por uma crise terrível, porque eu gastei 5 mil para minha menina nascer e 7 mil para meu menino nascer. Todos os dois nasceram de cesárea, nasceram os dois imensos. E a luta foi muito grande, ferrenha. E quando eu cheguei na Bolívia, endividado até aqui na tampa, sem saber como pagar as coisas, mas Jesus salvou na Bolívia. Jesus curou na Bolívia. E eu estava voltando a bagagem com muita alegria, porque Deus tinha feito algo grande. E eles me deram um pacote de peso boliviano, irmã Maria. Me deram um monte de dinheiro boliviano. Quando eu troquei, deu um bocadinho assim de real. E eu me lembro que quando eu saí dali, o pastor Braz me deu a oferta com muita alegria e disse, eu sei que não vai me ajudar, mas Deus vai te abençoar. Olha para cá. E me deu um pacote de peso boliviano muito grande. Era um negócio assim. As notas são muito grandes, elas são estranhas, as notas, sério. A moeda também é muito feia. E eu me lembro que eu fui trocar, e eu me lembro que eu quis trocar na casa de câmbio. E a moça falou, aqui não tem essa moeda não. E eu troquei o peso boliviano por real, e não deu nada. E eu tinha ficado muitos dias ali. E falei, meu Deus, eu fiquei tantos dias fora, e não deu nada isso aqui. E eu estou com um guri novo em casa, e minha esposa e a menininha. Falei, agora. E na verdade eu levei o que eu tinha e dei lá. Eu confesso, meus irmãos. Pastor Abel tinha me dado uma boa oferta. Pastor Abel tinha Pochorel. E eu dei a minha oferta lá, eu ajudei. Eu cheguei lá, eu vi. Eu falei, eu tenho que ajudar. Eu tirei minha oferta e dei ela. E eu não digo isso para constranger ninguém aqui, nem para me exaltar. Mas eu digo porque Deus me disse, ajuda. Eu não podia voltar com aquele dinheiro que o pastor Abel tinha me dado no meu bolso, eu tinha que dar em alguém. E era para aquele povo, Deus mandou dar o dinheiro. Se Deus te mandar dar algo, dê. Não lute contra Deus. Não esteja avarento, Deus vai te honrar. E eu me lembro muito bem que quando eu cheguei em Belo Horizonte, fui para Sabará sem nada. Quando eu cheguei em casa, parando o carro na porta lá de casa, estava lá o pessoal da Copasa, na porta lá de casa. Copasa é uma conservadora que cuida da água. E eles já estavam preparados para poder cortar minha água já. Com a picareta, com os negócios, tudo do jeito para poder picar o chão e cortar a água. Eu me lembro que eu disse para eles, se vocês vão cortar a água,
Eles vão cortar porque a conta está vencida. Olha que coisa. Nós temos que cortar, a ordem é corte. E eu disse para o rapaz, eu tenho 2 crianças aí em casa, eu tenho dinheiro aqui, eu vou pagar essa conta agora. Ele falou, mas mesmo se o senhor pagar agora, eu tenho que cortar. E nós começamos a conversar na porta. Minha esposa chegou com o menino no colo e abriu o portão e viu o pessoal da Copasa, olhou para mim, olhou para a Copasa e entrou para dentro de casa. E eu comecei a conversar e o outro dentro da caminhonete. E eu disse, se você esperar um pouco, nós vamos tentar resolver isso. Ele disse, a ordem de corte, eu tenho que cortar, eu não posso voltar com a ordem. E o outro rapaz saiu da caminhonete e aproximou-se de mim, talvez alguém já me ouviu dizer isso. E me disse, parece que eu conheço o senhor de algum lugar. Eu disse, eu não te conheço, meu filho. Ele falou, eu conheço o senhor, a sua voz não me é estranha. E ficou em pé me olhando. E disse, o senhor é o pastor Juarez. O senhor pregou em Santa Luzia há 5 anos atrás. E eu estava desviado, voltei para Jesus com aquela mensagem que o senhor pregou. E hoje eu sou presbítero na igreja, meu pai é pastor regional. E ele me abraçou e começou a chorar. E falou, pastor Juarez, tem 5 anos que eu queria te encontrar e eu não te encontrava. Tem 5 anos que eu queria lhe ver e eu não lhe via. Que prazer ver o senhor. E o outro com a picareta esperando para cortar água. E ele disse, a água dele você não corta, porque esse homem é um homem de Deus. Deus usou ele para me voltar para a casa de Deus. Eu vou pagar a conta dele. Essa água ninguém corta. Eu quero que você entenda. Você joga semente hoje e daqui 6 anos você vai colher. Você planta hoje e daqui a um tempo você vai colher, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E quando Asaf nasceu, eu tive que vender tudo para poder tentar pagar o parto, mesmo assim eu fiquei endividado. Porque o hospital estava em greve naquele período, eu não tinha como pagar aquele parto. E eu tinha um anel de teologia que eu recebi na igreja presbiteriana. Quando eu formei, alguém me deu um anel de teologia. Me deram o anel. Eu passei o anel no copo, vendi o anel também. E há poucos dias atrás eu falei com a minha esposa assim, dentro de casa. Nós dois conversamos, eu falei, eu nunca mais vou usar um anel de teologia, porque eu não vou comprar um anel. Vou deixar de comprar flauta, mucilon, pegar as coisas da casa, as coisas nossas para poder comprar um anel. Eu não compro um anel nunca mais. Falei para ela lá em Sabará. Eu viajei para Cotriguaçu. Acabei de pregar em Cotriguaçu, estava voltando, que eu ia dar um pulinho na Colômbia. E voltando de Cotriguaçu, eu me lembro muito bem que o irmão me deu uma carona. E quando eu entrei no carro desse irmão, indo para Cuiabá, ele disse para mim assim, quem falou que nunca mais você vai ter um anel? E abriu o porta-luva do carro, tirou esse anel de dentro do porta-luva e falou, Deus mandou te dizer que o anel está aqui, ele mandou te entregar esse anel. Ele não estava lá em casa, ele não sabia que eu tinha dito isso. E eu me lembro que no meio da conversa eu disse algo mais para minha esposa. Eu disse para ela assim, minha vontade é ter uma casa, porque aluguel você paga e nunca sabe para onde vai o dinheiro. Você nunca viu. E eu me lembro que aquele irmão me entregou o anel esses dias agora e disse para mim assim, e Deus te manda dizer, diga para o dono daquela casa colocar preço nela, porque eu vou te dar a casa. Olha bem, manda ele colocar preço. Era como se ele estivesse dentro da minha casa, ouvindo que eu e minha esposa estávamos conversando. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Porque Deus escuta a oração. Porque Deus ouve as palavras. Porque Deus está em todo lugar. Porque tudo Deus vê. Porque tudo Deus sabe. Porque Ele é fiel. Porque Ele é verdadeiro. E eu quero que você entenda. Não coma a tua semente. Lance a semente. Aleluia.
O dia tétrico da minha vida, um dia amargo da minha vida, foi o dia que eu perdi o meu pai. Eu me lembro muito bem, mas foi um dia também que eu recebi uma palavra, ou foi o período que Deus falou comigo de uma forma tremenda. Eu me lembro que meu pai, irmãos, ele nunca foi, ele não era crente. Meu pai foi servo num terreiro de macumba como pai de santo durante muitos anos da nossa vida. Minha família era a família tradicional católica. Meu pai, ele trabalhava como pai de santo no centro de macumba em Sabará. E muito rude para com o evangelho. E quando eu aceitei Jesus, meu pai não aceitou em casa. E eu me lembro que eu fui morar na casa do irmão André. Eu era presbiteriano, mas morei na casa do irmão André, que era da Assembleia de Deus, durante um período de tempo. Depois eu regressei para casa, porque minha mãe me pediu para voltar. E nos últimos dias da vida do meu pai, eu me lembro que ele adoeceu, ficou muito moribundo. E eu dava banho no meu pai, eu fazia a barba dele. Meu pai era um homem forte, grande. Às vezes alguém me ligava para poder pregar, eu estava com o telefone aqui, dando banho no meu pai, fazendo a barba. E ele chorava. Ele tinha aceitado Jesus, ficou 2 meses crente. E ele gostava da comida que eu fazia para ele. Incrível que pareça, meu pai gostava da minha sopa. E eu me lembro que eu ia pregar na cidade de Nova Lima. Talvez alguém já me ouviu dizer isso aí. Eu preparei meu terno, me arrumei, eu passei no quarto dele, cheguei com a mala na porta do quarto e fui despedir dele, despedir minha mãe para viajar para Nova Lima. Já era de tarde, eles estavam deitados. E quando eu cheguei na porta do quarto, ele disse para mim assim: Juarez, posso te falar uma coisa? Eu perdi. Ele pegou na minha mão, coisa que ele nunca tinha feito, segurou na minha mão e disse: você está muito bonito hoje. Esse terno ficou muito bonito. Eu falei: muito obrigado. Ouvir aquilo da parte dele foi para mim uma novidade. Eu não tive aquele pai presente, aquele afeto de pai, aquele pai que abraça, que pega na mão, que é amigo, que brinca. Meu pai nunca foi assim. Meu pai foi muito distante. O meu amigo, a minha amiga, foi uma enxada que eu tinha chamada de Cubuca. Você vai lembrar disso agora. Cubuca era o nome da minha enxada, porque meu pai plantava alface, taioba. Nós tínhamos um pedacinho de terra lá, e eu trabalhava com essa enxada chamada Cubuca. E não podia faltar de aula, tinha que trabalhar na horta e estudar a riveria. Bomba era algo que meu pai não aceitava, nota baixa era algo que meu pai não aceitava. Tinha que trabalhar e estudar mesmo. E eu agradeço a Deus pela educação que meu pai me deu. Meu pai me ensinou a ser homem. É por isso que eu não barganho minha fé e não vendo o evangelho. Eu aprendi a ser homem. E eu me lembro muito bem que ele pegou em minha mão e disse: está muito bonito esse terno. Tinha 2 meses de crente, tomando ceia em casa porque eu não podia sair. E ele disse: eu vou te pedir 2 favores, você me faz? Eu disse: pode pedir, faço. Coloquei minha bolsa, minha pasta em cima do criado. Falei: pode pedir. Ele falou: vou te pedir 2 coisas. Eu disse: diga. E ele disse para mim: nunca desonre a filha de ninguém. Nunca desonre a filha de ninguém. Meu pai sempre teve isso aqui. Ele não era crente, mas ele teve caráter, família. Nunca desrespeita a filha de ninguém. Eu não admito isso, Juarez. E a lágrima rolando no rosto dele. E eu falei: sim. E ele disse: vou te pedir a segunda coisa. Nunca minta para a igreja dos crentes. Não minta para a igreja dos crentes. Não desonra a filha de ninguém. E não minta para a igreja dos crentes. Eu fui para Nova Lima. Quando eu voltei, o SAMU estava parado na porta de casa. Meu pai tinha tido uma parada cardiovascular. Levaram meu pai por de lomberes, respirando por aparelho. Eu cheguei dentro do quarto do hospital, peguei no pé dele e falei: Jesus está cuidando do senhor. E a lágrima desceu no rosto dele, ele engoliu saliva. E quando eu saí, os médicos me chamaram dizendo: seu pai entrou em óbito, seu pai morreu.
Eu me lembro que na noite que meu pai estava morto, eu estava pregando em um congresso. Eles arrumando o corpo dele, eu pregando em um congresso. Saí do congresso e fui para o velório. Preguei no culto fúnebre. Passei a noite ali, levamos para os cemitérios, sepultamos. Viajei no outro dia, eu fui fazer a obra, porque eu tinha uma agenda no Rio e não podia deixar de ir. Retornei 5 dias depois, fui até Sabará com minha mãe ao centro da nossa cidade, para ela entrar com um pedido de pensão. E eu me lembro que quando cheguei no Sistema Único de Saúde, eu levei comigo um pacote de folheto. Eu já vou terminar. E eu comecei, enquanto ela estava na fila do SUS, eu comecei a dar folhetos em Sabará. E eu vi uma senhora na janela, uma senhorinha de idade, bem de idade, lenço na cabeça, bem mineira. E eu estava de um lado da rua, eu disse, vou atravessar para evangelizar. Atravessei a rua, o folheto tinha acabado, falei, agora vai ser no boca a boca. Aproximei daquela senhora, atrás dela eu vi uma imagem aparecida, de todo tamanho. Vi o santo na parede, porque a minha cidade é uma cidade muito idolatra. Se você entrar lá, é patrimônio tombado, uma cidade barroca, cidade de Sabará. As obras de Aleijadinho estão ali em Ouro Preto, Sabará, Nova Lima. E a minha cidade é uma cidade voltada para a idolatria. E aquela casa estava cheia de imagem. E eu disse para aquela senhora, Jesus Cristo ama a senhora. E Ele quer fazer uma obra na tua vida. E eu vi que ela ficou calada, estética, me olhando. E eu comecei a pregar e dizer, Jesus quer salvar a senhora. E ela falou, eu tenho Jesus. Eu falei, não é esse Jesus que está aí pendurado na parede da senhora. É o Jesus da Bíblia. É o Deus Todo-Poderoso. E aquela senhora começou a chorar, compulsivamente, uma senhora de idade, da pele branquinha, bem enrugada, cabelo branquinho, lenço na cabeça, começou a chorar. Já eram os últimos dias de vida daquela senhora, creio eu. Quem sabe uns 90 anos de idade, 80 e poucos. E ela na janela começou a chorar. E eu disse, a senhora quer aceitar Jesus? E ela disse, eu quero aceitar Jesus. E eu comecei a orar com ela. E nós oramos aquela tarde. E ela chorou, chorou. E disse, eu aceito a Jesus como Senhor. E eu me lembro que quando ela orava junto comigo, ela disse, o Deus desse mancebo é o meu Deus. E sabe o que aconteceu com aquela senhora? Quando ela começou a orar e a chorar, ela começou a falar em línguas. Começou a falar línguas estranhas. Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Ela do lado de dentro do barracão, eu do lado de fora. Começou a falar em mistério, escute o que eu vou dizer. E ela levantou a mão trêmula. E a boca dela disse, mancebo meu, eu te escolhi para pregar a minha palavra nos 4 cantos dessa terra. Não temas, vá onde eu te mandar, porque eu sou Deus sobre a tua vida. E a boca daquela mulher falou, a minha graça, a minha paz te basta, eu sou o teu Senhor. Acabou de aceitar Jesus, recebeu o Espírito Santo, e Deus usou a boca dela em profecia, e disse, mancebo, eu te escolhi para pregar a minha palavra. Sabe o que é isso, irmão? É a pressa que Deus tem de falar com a igreja. É a pressa que Deus tem de levantar missionários. É a pressa que Deus tem de ver a igreja caminhando para fazer a obra missionária. E eu me lembro que quando ela terminou de falar, eu atônico, disse, Deus, como pode? Fui saudá-la com a paz do Senhor. Olhe para cá, estendi a mão e disse, a paz do Senhor. E ela ficou com a mão assim. Aquela senhora era cega, ela não enxergava. E a empregada veio atrás de mim e disse, ela é cega, ela não enxerga.
E eu disse: como assim ela não enxerga? E a empregada disse: tem 30 anos que ela não vê. Tem 30 anos que ela não enxerga. E aquela senhora tremendo, cheia do Espírito Santo, dizia: aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Passaram-se 15 dias, amada igreja. Eu voltei com a minha mãe em Sabará para poder ver o resultado dos exames que ela tinha feito, entrando com os papéis para receber o benefício. Eu me lembro que quando eu cheguei ali, falei: vou visitar a senhorinha que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E eu cheguei lá na janela. Quando eu olhei, a santaiada não estava mais no quarto. Eu comecei a procurar a dona da janela, porque em Belo Horizonte, em Sabará, as casas não tem muros. O cidade é a cidade barroca, a janela de madeira, elas abrem e não tem muro. Você vê dentro da casa. Eu me lembro que eu comecei a olhar dentro da casa e disse: cadê a senhorinha? E comecei a dizer: ô de casa, cadê alguém daí? Ô de casa, cadê alguém daí? A empregada veio e disse para mim: é você? Eu falei: sou eu. Como é que você está? Ela falou: tô bem. Eu falei: cadê aquela senhora que Deus usou para falar comigo? Ela falou: aquela senhora morreu. Eu baixei a cabeça e falei: ela morreu. Ela disse: 5 dias depois que você foi embora, aquela senhora morreu. E eu falei com ela: como assim? Ela falou: como assim não? Não fica triste não, porque quando ela estava morrendo, ela dizia assim: estou indo para o meu Deus, estou indo para o meu Pai, estou indo para o meu Deus, estou indo para o meu Pai, estou indo para o meu Deus, estou indo para o meu Pai, estou indo para o meu Deus, estou indo para o meu Pai, estou indo para o meu Deus, estou indo para o meu Pai, estou indo para o meu Deus, estou indo para o meu Pai. Morreu salva. Morreu salva. Sim. Morreu salva, sim. Uraiacando sei que sim da yasu. Fecha o teu olho. Uraiacando nada sim. Morreu salva. Uramando nada canduraia. Ficou 15 dias crente, mas morreu salva. Uramando candurava xarga. Ficou 15 dias crente, mas foi batizado com o Espírito Santo. Falou em profecia e morreu salva. Morreu salva. Morreu salva. O que eu quero deixar para o teu entendimento é que a situação que eu estava vivendo não é uma situação boa. Eu estava passando por uma taça amarga. Eu tinha sepultado meu pai naqueles dias. Mas eu quero que você entenda: a minha realidade não pode me impedir de fazer a obra de Deus. Eu não faço a obra de Deus porque eu estou bem. Eu faço a obra de Deus porque eu estarei bem um dia lá na glória. Eu não faço a obra de Deus porque eu tenho algo. Eu faço a obra de Deus porque eu terei algo lá na glória. Eu não faço a obra de Deus porque alguém aqui me ama. Eu faço a obra de Deus porque aquele que está na glória me ama. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. A lei da semeadura. Se eu não tivesse aproximado dela, eu não tinha ouvido aquela profecia. Se eu não tivesse ido pregar naquela noite que meu pai tinha morrido, eu não tinha tido a oportunidade de dar mais um testemunho. Se eu tivesse ficado prostrado por causa da adversidade, eu não estaria aqui hoje pregando a palavra. Eu me lembro que logo após isso aí, Deus me chamou para uma cidade chamada Mantimento e falou: Juarez, o Arlindo precisa ser salvo. Eu tenho uma obra na vida do Arlindo. Eu já vou dar esse testemunho e terminar. Eu prometo que esse testemunho é o último, irmão. E eu me lembro que Deus me disse: Juarez, eu quero salvar o Arlindo. Esses dias, irmão, a esposa de um coronel amigo meu, ela está vendo cachorros dentro de casa, ouvindo vozes. E alguém me ligou e disse: venha orar por ela. E Deus me disse: espere um pouco mais, vai chegar a hora, eu quero salvar. E eu quero te usar, Jones. Deus me disse: vá para Mantimento
porque eu quero salvar o Arlindo. Quando eu cheguei na cidade de Mantimento, eu e o pastor Clemente, nós fomos dormir em um alojamento de telha de lodo. E dormindo nesse alojamento, eu ouvi literalmente e vi. E o pastor Clemente estava comigo. Ele ainda enganjado como sargento da Polícia Militar. Ele viu e ouviu. Nós estávamos deitados em colchonetes no chão. E eu vi quando as poeiras da telha começaram a cair sobre nós. Algo andava em cima do telhado em Mantimento. Algo corria em cima do telhado. E nós abrimos a porta e saímos, não tinha nada. E pisava em cima do telhado. E gastava como se fossem mobílias dentro daquele alojamento. O alojamento vazio, somente com as nossas colchonetes. E o barulho era intenso, e a noite foi uma noite perturbadora. Nós entrávamos em oração e o barulho aumentava. Chegou ao ponto de sairmos na rua e ouvimos o passo de alguém correndo, mas como se fosse alguém muito grande. E o sargento Clemente me disse: Jesus quer fazer uma obra aqui em Mantimento, vamos ficar atentos. E naquela madrugada o Espírito Santo me disse: visite o Arlindo lá em Bananal. Mantimento, Bananal, Cuparaca, Aldeia são cidadezinhas, povoados pequenos. E Deus me disse: aqui visite o Arlindo em Bananal. E eu me lembro que pela manhã eu levantei bem cedo e procurei a esposa do pastor João e disse: quem é Arlindo? Eu preciso falar com Arlindo. E o pastor João disse: o meu sogro, o pai dela se chama Arlindo, mas ele não aceita crente em casa. E eu disse: me leva até o teu pai. E ela disse: meu pai está em Bananal. E eu disse: Deus me disse que ele está lá. E nós pegamos o carro e fomos até Bananal. Quando chegamos lá, o Arlindo estava sentado na porta da fazenda dele, com o canivete na mão, cortando a madeira. E ela disse: meu pai não gosta de crente. Meu pai não gosta de mim nem do meu marido, porque o meu marido é crente. Olha o que o senhor vai fazer, pastor Juarez. E eu disse: farei o que Deus me mandou. E eu aproximei-me dele e assentei-me do lado dele. E nós ficamos 3 horas assentados, calados. Ele não me disse oi, eu não disse oi para ele. Mas ele calado com o canivete cortando a madeira, e eu calado com a minha boca. Mas na minha alma eu falava: Deus, faça o Arlindo me amar. Deus, faça o Arlindo gostar de mim. Deus, faça o Arlindo ter empatia por mim. Porque se o Arlindo me amar, eu vou pregar para ele, e o Arlindo vai ser salvo para a glória do nome do Senhor. Eu assentado do lado dele, a lágrima descia no meu rosto, irmã Maria. E eu dizia: Jesus, faz o Arlindo gostar de mim. Jesus, faz o Arlindo me amar. E passada 3 horas de relógio, eu vi um passarinho comendo umas bananas, e um cacho de banana prata pendurada lá. E eu disse: o passarinho está comendo as bananas. E ele disse assim: na minha fazenda tem muita banana, eu não me preocupo com isso. E eu disse para ele: aqui tem muito coco. Ele falou: à vontade. Eu disse para ele: meu pai tem mais. Aí ele já mudou a postura quando eu disse que meu pai tinha mais. Ele levantou e disse: esses açudes aqui são meus, eu estou criando peixes e forneço peixe para algumas casas de recuperação que tem aí. Eu ajudo as pessoas. Eu falei: meu pai tem muito mais que o senhor. Ela já ouviu isso, né? E ele começou a andar comigo na fazenda dele, me mostrar a fazenda, e pé de manga, e tudo que ele dizia eu gabava que meu pai tinha mais. Se ele tinha uma vaca, eu gabava que meu pai tem mais. E eu duro, irmão, sem nada. Mas era por aí que Deus mandou ir. E meu pai tem mesmo.
Meu pai é dono de tudo. E eu me lembro que quando estava dando a hora de ir embora, bem tardinho, eu não preguei para Suarlindo. Eu só andei com ele e me engavei de ter mais coisa que ele. Eu vi que ele gostava de aparecer com o que ele tinha. Eu falei, eu vou aparecer mais que ele. Vou falar que eu tenho mais que ele. Aí ele vai ter que me respeitar e vai começar na creta do que eu falava. Tudo que ele falava eu tinha mais. Tudo que ele falava meu pai tinha mais. E se meu pai tem, eu tenho, porque eu sou herdeiro do pai. Tudo que é do meu pai é meu. E herança é algo que ninguém te rouba. Guarde isso. É um direito teu. E eu me lembro que deu a tardinha, o sol estava se pondo, eu tinha que pregar na cidade de Mantimento. Eu falei, Suarlindo, nós estamos aqui em Maraná, eu preciso ir embora. Ele falou, não vai embora não, fica aí. Aí eu disse, Deus fez ele gostar de mim. Aí eu percebi que Suarlindo já estava gostando de mim. E a filha dele olhava de longe, preocupada. Eu disse, Suarlindo, abracei ele. Eu vi que ele ficou meio sem graça, eu apertei ele. E falei, Suarlindo, o senhor vai me desculpar, mas eu tenho que ir porque eu tenho compromisso. O senhor sabe que eu sou pastor, eu tenho que pregar lá em Mantimento. Eu vim para pregar em Mantimento, em Lajinha, eu preciso ir embora. Uma outra oportunidade eu volto. Mas você vai entrar para tomar pelo menos um cafezinho na minha casa. Até então não tinha entrado na casa. Quando nós entramos na casa dele, ele falou, nós vamos tomar um café. O café já está pronto. Eu falei, Suarlindo, eu quero pedir ao senhor um favor. Ele falou, pode pedir o que você quiser. O que você quer? Pede o que você quiser, irmãos. O coração do Suarlindo estava como uma seda. E eu falei, eu posso fazer uma oração aqui, Suarlindo? Eu posso orar? Ele disse, pode fazer uma oração. Eu falei, o senhor tem Bíblia aí, Suarlindo? Eu não levei a Bíblia. Eu posso ler um versículo? E a esposa dele correu e buscou uma Bíblia. Eu abri o zíper da Bíblia. E eu li no Evangelho de João, capítulo 3, quando fala Jesus com Nicodemos, Nicodemos, a ti é necessário nascer de novo. E eu fechei os meus olhos e comecei a explicar o texto. Explicando o texto, e deu 10 minutos, 20 minutos eu explicando o texto. Quando eu abri os meus olhos, Suarlindo estava com o joelho dobrado no chão, chorando. Suarlindo segurou meu pé e disse, ninguém falou de Jesus para mim como você está falando. Segurou meu pé chorando e falou, eu quero o Deus que você serve como meu Deus. E eu falei, ora comigo, Suarlindo. O senhor quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? E ele levantou do choro, irmã Maria, me abraçou e falou comigo, eu vou aceitar. E a minha mulher, há muitos anos que ela quer aceitar. E se ela quiser, eu vou deixar ela aceitar hoje também. E a minha filha, que mora comigo aqui, eu vou deixar ela ser crente. Mas se ela quiser, ela pode ser também. Aí ele levantou a mão chorando. O genro dele caiu de joelho. A filha que não era crente também. A esposa dele gritou, graças a Deus, até que fim eu posso ir na igreja. Ele começou a chorar e dizer, graças a Deus, até que fim agora eu posso ir para a igreja. E aquele povo começou a chorar na cozinha, chorando. E quando eu orava, Suarlindo dizia, Deus, eu não sei orar, mas eu quero o Deus do pastor como meu Deus. Eu quero o Espírito do pastor sobre mim. Eu quero ser crente, Deus. Suarlindo levantou do choro. Olha para cá. Missões não se faz somente com palavra, irmão. Aleluia. Suarlindo levantou do choro. Eu acho que você já me ouviu contar isso. E pegou um saco de linhagem e recolheu todas as imagens que tinha na casa e colocou no saco de linhagem. E amarrou aquele saco de linhagem grande e me entregou. E falou, faz o que o senhor achar melhor com isso. Eu coloquei na traseira da caminhonete. E nós fomos até o portão conversando.
E quando eu cheguei no portão, sua amiga falou comigo assim: eu gostei muito de você. Tem um pedaço de terra lá no canto para você morar. Faço uma casa para você lá. Fica aqui comigo, não vai embora. Me chamou de negrinho. Não vai embora, negrinho. Fica aqui. Fica aqui, negrinho. Mora aqui, eu te dou um pedaço de terra ali. E depois ele falou assim: se bem que seu pai tem muita, né? Seu pai tem tudo mesmo? Eu falei: até do senhor do meu pai. Eu não estou falando do meu pai da terra, eu estou falando do meu pai do céu. O meu pai do céu não tem um açude como o Senhor. O meu pai dos céus tem o oceano, ele é dono de tudo. O meu pai dos céus não tem somente umas vacas como o Senhor. O meu pai dos céus é dono da plenitude da terra e tudo quanto nela há. Ele me abraçou e falou: agora o teu pai também é o meu pai, o teu Deus também é o meu Deus, e eu sou crente junto com você para a glória de Deus. E eu quero que você entenda algo. Sabe o que alegrou meu coração? Mês retrasado é que eu recebi uma ligação lá de Bananal. E o senhor Arlindo não está somente crente, ele deu um pedaço de terra para a Assembleia de Deus, e agora tem um templo da Assembleia de Deus na terra do senhor Arlindo, e tem um obreiro tomando conta de uma igreja lá, e o nome de Jesus está sendo glorificado naquele lugar, porque Deus é fiel. Eu te convido a colocar-se em pé em nome de Jesus. Aleluia.